Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre a mordomia da igreja local. É a lição de número 5, de 4 de agosto de 2019. Uma lição maravilhosíssima, onde vamos responder algumas perguntas, quais são: o que é a igreja? Para que serve a igreja? De que a igreja é constituída? E no nosso ponto de interação aqui com o professor, o nosso professor Elinaldo Renovato de Lima, ele diz que a igreja ao longo dos tempos tem sido amada por muitos e odiada por tantos outros. E há quem pense que possa amar a Deus sem, no entanto, amar a igreja. E nessa situação cresce um fenômeno no Brasil chamado de o fenômeno dos desigrejados. Pessoas que acham que pode amar a Deus e ao mesmo tempo abandonar a igreja local. Servir a Deus sem ter o vínculo com uma igreja local. E é sobre isso que nós vamos estar tratando ao longo da nossa lição. Mas antes eu gostaria de pedir a você para se inscrever aí no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Também deixa o seu like e um comentário aí na barra de comentários do vídeo. Verifique se o seu sininho está ativado e se o seu like está ficando. Ultimamente tem havido muitas reclamações nos canais do YouTube de que o YouTube está tirando os likes. A pessoa coloca, e se ele não verificar, acaba não ficando lá. Então verifique se o seu like ficou lá certinho, se o seu sininho está ativado, para que você possa receber as notificações do que nós colocamos aqui no nosso canal. E ajude a divulgar, para que esse conteúdo possa chegar a muitas outras pessoas, para que sejam também edificadas pelo Senhor nosso Deus, por meio da sua gloriosa palavra. Posto essas considerações, o nosso textuário está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz: escrevo-te estas coisas, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A nossa verdade prática, diz o cristão, deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Eu não vou ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero encorajar você a fazer a leitura aí na lição e também na sua Bíblia. Leia o texto de Atos, capítulo 9, todo o texto, 1 Coríntios, capítulo 1, todo o texto, e Hebreus, capítulo 10, todo o texto na sua Bíblia. Também não deixe de fazer o culto doméstico, a leitura diária, aí, todos os dias da semana, um versículo da palavra de Deus, um texto, para você ler e meditar com a sua família. Isto é enriquecedor. Deus tem um propósito para a sua família. Deus tem uma bênção para a sua casa. E isso nós alcançamos com a leitura da Bíblia e com a oração diária. Certamente o Senhor estará revelando os seus propósitos, a sua intenção para com a nossa casa. Depois aí essas considerações, o nosso primeiro ponto vai falar sobre a mordomia dos bens espirituais. Você deve lembrar que na lição de número 1, nós falamos sobre a mordomia dos bens espiritual e mordomia material. E da mordomia espiritual foi falado sobre a mordomia do amor na primeira lição, e a mordomia dos bens materiais foi tratado sobre como o cristão pode adquirir os seus recursos materiais, os seus recursos financeiros,
quais os meios pelo qual o cristão pode empregar para adquirir os seus bens materiais. Nessa lição de números 5, nós vamos falar sobre aqui, no primeiro ponto, sobre os bens espirituais. Sobre os bens espirituais, o primeiro item aí vai falar sobre a palavra de Deus, a valorização da palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que Deus, havendo falado antigamente aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, quando nós observamos que ao longo do tempo Deus proclamou a sua palavra aos seus seguidores através dos profetas, né? Moisés, né? O primeiro profeta que nós temos conhecimento, né, na Bíblia. Depois Deus veio falando através de Samuel e os demais profetas até chegar no tempo de Malaquias. Hoje Deus nos fala pelo seu Filho Jesus. E Jesus, ele fala conosco pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação cabal, a revelação final de Deus aos homens. Deus pode até utilizar outros recursos para falar com o homem, porque Deus é infinito, né? Deus é inesgotável, é uma fonte inesgotável. Mas o recurso principal que Deus utiliza para falar com os homens é a palavra de Deus. E para nos falar através da palavra, ele escolheu homens e mulheres e os capacitou para tal. Quem são esses homens e mulheres? São os pastores, evangelistas, são os discipuladores, os professores da escola bíblica dominical. São as pessoas que têm a responsabilidade de transmitir fielmente a palavra de Deus aos nossos corações. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Com isso, Paulo está querendo dizer que não há um tempo em que a palavra de Deus não deve ser proclamada. Em todo momento, a palavra de Deus, ela precisa ser proclamada. E aqui o nosso comentador vai dizer que se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e às vezes irremediáveis. É exatamente por isso que hoje muitas igrejas, muitas denominações têm sido enfraquecidas. Muitas igrejas não querem mais obedecer ao ritual, ao costume, né, de realizar a escola bíblica dominical. Muitas igrejas, as escolas dominicais, né, são vazias, né, pouquíssimo frequentadas. O resultado é que esses irmãos, essas pessoas, né, dessa comunidade se tornam pessoas fracas, pessoas que aderem ventos de doutrina, né, com facilidade. A palavra de Deus é o melhor remédio, né, para fortalecer a nossa fé e também para nos desviarmos, né, dos ventos de doutrinas que surgem na nossa época. Uma outra mordomia espiritual é a mordomia da evangelização, aliado à mordomia do discipulado. Uma das melhores formas de exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas, né, a tempo e a fora de tempo. Né? A evangelização, ela também deve estar ocorrendo simultâneo ao discipulado. Né? Sem discipulado, não há aprofundamento na fé, perseverança, fidelidade e maturidade na fé cristã. Infelizmente, há muitas pessoas que se convertem a Cristo, chegam à igreja local, ouvem a palavra e se convertem. Mas por falta de discipulado, essas pessoas não permanecem. Há um dado alarmante, né, que foi dado pelo pastor, né, saudoso Antônio Gilberto, de que a cada 100 pessoas que se convertem, apenas 5 chegam ao batismo, por falta do
discipulado. Isso é triste, isso é um dado complicadíssimo de se falar, mas é uma verdade a ser dita na igreja local, né, que deve ocorrer a evangelização e deve também ocorrer o discipulado. A Escola Bíblica Dominical é uma agência que pode cooperar com essa situação, porque a Escola Dominical é uma agência que tanto evangeliza quanto ensina. Ela ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina, né? Por isso, nós precisamos levar a palavra de Deus e também discipular as pessoas, treinar as pessoas a entender a mensagem do Evangelho. Quando falamos do discipulado, nós lembramos, né, do eunuco, né, que aceitou a Cristo no caminho que estava indo de Gaza a Jerusalém. Esse eunuco, ele teve a satisfação, né, de ter como evangelizador Filipe, né, que sobe na sua carruagem e prega para ele a palavra de Deus. Filipe não somente ganhou aquele eunuco para Cristo, como também o discipulou até o ponto de levá-lo ao batismo. Em algum momento o eunuco pergunta: eis aqui muitas águas, né? Por que não me batiza, né? Aqui muitas águas, me batiza logo, eu já estou pronto. O eunuco já se sentia, né, pronto a descer as águas batismais. A igreja precisa cumprir a mordomia da palavra de Deus, evangelizando e também discipulando as pessoas. Sem discipulado não há aprofundamento, né, no conhecimento da palavra de Deus, né? E exatamente por isso que muitas pessoas, quando chega as aflições, as perseguições, os problemas da vida, essa pessoa desanima, ela se ofende e abandona o Evangelho, deixa Cristo, né, porque ela não foi treinada a seguir a Cristo. Nosso terceiro item aí, a mordomia no uso dos dons. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. É interessante que se diga que os dons espirituais não são para promoção pessoal. Há quem pense que quanto mais dons eles receberem da parte de Deus, mais poderosos eles ficarão e mais respeitados eles serão. Essa não é a intenção de Deus ao dotar a igreja com os dons. Os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Deus usa a igreja com os dons da profecia para que o indouto e infiel entenda a palavra de Deus. Deus utiliza, né, o dom do discernimento para que a igreja não seja dissolvida por espíritos malignos que entram sorrateiramente na igreja. Deus utiliza o dom de cura para que as pessoas enfermas na igreja possam ser curadas, para que com o corpo curado possam glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Deus utiliza o dom da fé e o dom da operação de maravilhas para que haja prodígios no meio da igreja e para que o nome dele seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado e não o nosso próprio nome. Hoje, muita gente tem utilizado dos dons espirituais, né, de maneira estranha, né? Utilizado de forma totalmente estranha o poder pentecostal, o poder que Deus dá à igreja com tanto zelo e com tanto carinho. Muita gente usa esses dons de forma tão banal, de forma tão esquisita, de forma tão estranha. Como isso? Né, pulando nos cultos, né, marchando, rodopiando, né, ao som de batidas, correndo de um lado para o outro, sapateando, fazendo aviãozinhos
e dizem que estão cheias do poder de Deus. Essas práticas, elas não podem ser nem toleradas na igreja e nem estimuladas. O líder espiritual não pode estimular as pessoas a pularem nos cultos, a rodopiarem nos cultos, né? A rodarem, né, como loucas na igreja, né, dizendo-se estarem cheias do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, eles são dados à igreja para a operação de maravilhas, para curar as pessoas, para fortalecer a fé das pessoas, para que o nome de Deus seja glorificado. Essas práticas estranhas ao pentecostalismo, ao movimento pentecostal, elas em nada acrescentam na igreja do Senhor Jesus. Segundo a Bíblia, isso é meninice, imaturidade e muitas vezes revela apenas carnalidade e infantilidade na igreja. A igreja onde ocorria muito dessas práticas é a igreja de Corinto, da qual Paulo vai dizer: vós são meninos, vocês são meninos, com leite vos criei e não com manjar, porque vocês não podiam comer manjar, e nem ainda podeis. Paulo chama essa igreja de igreja carnal, uma igreja dotada dos dons, mas que utilizava os dons de maneira mais estranha possível. Esse fenômeno, essa estranheza ao movimento pentecostal, que já existia lá no primeiro século, infelizmente acompanha a igreja, né, nas suas gerações. Mas são práticas que devem ser combatidas na igreja local. Nosso segundo ponto, a mordomia da ação social, né? Assistência social no Antigo Testamento. Antes que falamos aqui, né, da prática social da igreja, é bom que se diga que a igreja, de acordo com Dietrich Bonhoeffer, é Cristo existindo no meio da comunidade. Igreja é Cristo existindo no meio da comunidade. E a igreja só pode ser igreja se ela for uma comunidade profética, se ela for uma comunidade evangelística e se ela for uma comunidade de ação social, uma comunidade de adoradores e uma comunidade de comunhão. E para a promoção social da igreja, aqui o nosso comentador vai trazer alguns exemplos, né, como o exemplo do salmista que dizia: eu fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Né? A igreja, aqueles que querem servir a Jesus, não pode jamais esquecer a prática da ação social. O livro de Provérbios também, né, vai exaltar essa prática, né, quando o sábio escreve: informa-se o justo a causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Quem não compreende a necessidade do pobre é o ímpio. O justo, por sua natureza de justiça, ele deve compreender a necessidade do pobre. E não só compreender, mas tentar de todas as formas ajudá-lo. Né? O que dizer dos profetas? Né? Os profetas foram os que mais combateram, né, as injustiças sociais. Amós, né, Jeremias, né, Obadias, o profeta Miqueias, o profeta Sofonias, todos eles, né, todos os profetas, sem exceção, combateram, né, as injustiças sociais. No Novo Testamento também nós vemos largamente essa ideia de que os pobres devem ser atendidos. Né? Nos evangelhos nós temos Jesus multiplicando pães e peixe, né, para alimentar uma multidão faminta que o acompanhava em lugares desertos. Nós vemos, né, na comunidade de Atos, uma comunidade que praticava a ação social, e a Bíblia diz que ninguém tinha necessidade de nada, ninguém tinha falta de nada, tudo lhes eram
comum, a ponto de venderem as propriedades, depositarem o dinheiro aos pés dos apóstolos para que a ação social da igreja fosse mantida. Mais tarde, ainda no livro de Atos, a Bíblia diz que foi instituído o diaconato ou a diaconia. Os diáconos foram instituídos para cuidar, da mesa, cuidar da filantropia, enquanto os apóstolos cuidavam da palavra. Os diáconos, eles tinham o sagrado dever de cuidar das viúvas que estavam sendo abandonadas, naquele tempo. E houve murmuração entre os gregos, e os apóstolos decidiram instituir o trabalho diaconal para cuidar das causas das viúvas. Ainda nas epístolas nós temos, Paulo falando sobre a necessidade de socorrer os pobres, e principalmente Tiago, falando que a fé sem obras é uma fé morta. Tiago chega a dizer: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Tiago faz um desafio, porque de fato a fé sem as obras é morta. Nós só sabemos que alguém ama alguém quando ele pratica obras, quando ele ajuda alguém. Como que eu posso entender que as pessoas amam alguém se elas verem as pessoas caídas à rua, se elas veem alguém sofrendo, faminto, e nada fazem? Se a igreja seguir esse mesmo padrão da falta do amor, da falta da misericórdia, certamente ela não poderá dizer que é igreja, porque a igreja é uma comunidade de ação social. Nosso terceiro item aí, agindo para a glória de Deus e o alívio ao próximo. Não precisamos, portanto, do socialismo ou do marxismo ou da teologia da libertação, braço auxiliar do marxismo, que descaracteriza o evangelho e politiza o reino para socorrer os necessitados. Os representantes dessas ideologias usam uma ideia supostamente nobre para escravizar e perpetuar-se no poder. Infelizmente, o nosso país, bem como toda a América Latina, é vítima dessa nefasta ideologia. O marxismo, que é uma corrente filosófica fundada por Karl Marx, que luta para a institucionalização do socialismo, tendem a ajudar o pobre, tirando do outro pobre. Os ricos ficam cada vez mais ricos, enquanto os pobres se perpetuam na miséria, ganhando migalhas do governo para a sua sobrevivência. Não é isso que Deus deseja para os homens. Deus deseja que todos sejam alimentados. O fundamento da igreja local para a prática social está na Bíblia Sagrada. O que a Bíblia nos mostra de como devemos fazer para o pobre. Não tirar dele a oportunidade do emprego, a oportunidade de crescer na vida para ser mantido ali na miséria. Deus deseja que a igreja atenda as pessoas necessitadas, os novos convertidos, os moradores de rua, as prostitutas, os drogados, os famintos, os deficientes e os deprimidos. Para isso, a igreja precisa se organizar para manter uma estrutura, ainda que mínima, para que possa atender estas pessoas. No nosso terceiro ponto, nós vamos falar aí sobre a mordomia do crente na igreja local. Primeiro item aí, em primeiro lugar, é preciso congregar. E aqui que nós vamos falar sobre esse fenômeno que tem acontecido no Brasil, o chamado fenômeno dos desigrejados, onde há pessoas que dizem que é possível amar a Deus sem amar a igreja local.
O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, os versículos 24 e capítulo 10, versículo 24 e 25 diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vede que vai se aproximando aquele dia. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. É na igreja local, né, que nós temos a condição de mantermos a koinonia, a comunhão. Lembra que eu disse para você que a igreja é uma comunidade de comunhão? E é na igreja local que nós temos essa condição de mantermos nosso afeto entranhável entre os irmãos, como diz o apóstolo Paulo, né? Essa comunhão, essa afeição uns aos outros, que nos desperta a recebermos os dons espirituais. Ali nós vemos a necessidade dos nossos irmãos e vemos a possibilidade de crescermos em comunhão uns com os outros. Os que deixam de congregar se tornam apáticos à fé, frios e por vezes acabam até se desviando do evangelho do Senhor nosso Deus. Né? Líderes cristãos como mordomos. Nesse item, o nosso comentador vai dizer que aqui está claro que nenhum líder deve se comportar como sendo maior do que os outros. A mordomia da liderança é a mordomia, né, do amor, a mordomia do lava-pé, né, a mordomia do lavar os pés uns aos outros, a mordomia da irmandade, a irmandade da bacia e da toalha, onde o líder não se sente maior, pelo contrário, ele se sente como Jesus, né, que tinha necessidade de lavar os pés dos discípulos. Jesus, quando faz essa prática do lava-pés, ele diz: eu vos dei o exemplo para que, assim como eu fiz, façai vós também. E é claro, essa irmandade da bacia, do lava-pés, né, da bacia e da toalha, não é que deve ser feito no sentido literal, de colocar uma bacia no meio da igreja, como da igreja que pratica isso, né, colocar uma bacia e lavar o pé da pessoa no sentido literal. É a prática do amor ao próximo, ver a necessidade do próximo, socorrê-lo, ajudá-lo, né, buscar estar próximo àquela pessoa nos seus momentos de dores, e também no seu momento de alegria, compartilhando com os nossos irmãos. Por fim, a mordomia dos membros e dos congregados. Né, numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil e igualmente útil à obra do Senhor nosso Deus. O membro da igreja deve ser igualmente útil à obra do Senhor nosso Deus. Os membros da igreja devem orar ao Senhor, testemunhar de Cristo, louvar a Cristo, evangelizar, devem visitar os enfermos e aqueles que estão afastados da igreja, devem atuarem em departamentos, em atividades como ser professor de escola dominical, líder de jovens, líder de círculo de oração. Os membros da igreja devem ser atuantes no serviço de Cristo. Há até um dito que diz que ninguém é inútil no reino de Deus. Todos nós somos úteis na obra de Deus. Nós precisamos buscar, né, qual é a nossa habilidade no reino, o que nós podemos fazer para o crescimento do reino de Deus. Essa é a mordomia dos membros e dos congregados. A mordomia da visitação, a mordomia do testemunho cristão, a mordomia, né, da visitação aos enfermos e dos afastados, e a mordomia da liderança dos departamentos da igreja. Procure observar qual é o seu chamado,
em que você pode ser útil na obra de Deus. E da próxima vez que você for convidado, né, para fazer parte, né, de algum grupo, de alguma liderança, entenda que Deus está chamando você para servi-lo no corpo de Cristo, né? Para servi-lo na igreja local. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.